Boa noite, graça e paz, amém? Tô brincando com o tecladista, se deixar teclado eu vou querer cantar. Brincadeira, gente, que alegria estar aqui, conhecer a família Oitava, que delícia, coisa boa, me senti à vontade com a presença do Pai em meio desses louvores. Pastor Sandro, um querido, um homem de Deus, uma inspiração. Obrigada pelo convite, por trazer essa responsabilidade, gente, porque esse altar aqui, meu Deus do céu, só vem grandes, e eu, né? Obrigada aí pelo convite. Nós estamos aqui para falar algo da parte de Deus. E eu estou com o coração queimando, pulsando, porque, pastor, eu amei esse tema, porque esperança... Meu Deus do céu, nem precisa pedir para completar, porque é esperança... Ah, papai, aleluia! Será que você pode abrir a sua Bíblia no livro de Romanos 15, 13? E esse vai ser o nosso texto que a gente vai falar um pouquinho a respeito dessa esperança em Deus. E aí a gente faz o seguinte lá com a galera do Ministério de Mulheres. Quando nós encontramos o versículo na palavra do Senhor, a gente se manifesta de alguma forma. Você pode dizer um glória a Deus, aleluia, eu achei, estou aqui, que bom que eu vi. Não sei, do seu jeito. Vamos lá? Alguém encontrou? Ainda tem gente. Alguém encontrou? Aleluia, vamos lá para a leitura da palavra de Deus. Essa palavra gloriosa, inerrável. Romanos 15, 13, que diz o seguinte: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. O Deus da esperança encha a totalidade da sua vida. Para quê? Para que significa um objetivo, uma ação de algo, uma resposta, uma finalidade. E a finalidade é para que vocês transbordem em esperança no poder do Espírito Santo de Deus. Meu Deus do céu, esse texto é muito forte, porque fala sobre o nosso Deus, e fala sobre algo que o nosso Deus faz no nosso interior. Uma esperança que não é uma esperança qualquer, uma esperança que é transbordante. Sabe qual é a palavra, a tradução da palavra transbordar? Quem sabe? Ah, que bom, eu também conheci esses dias. Na verdade eu conheci a tradução, eu sei que tem outro significado, mas a tradução eu conheci fazendo essa mensagem. Diz, sair para fora da borda. Olha, é óbvio que é essa a tradução. Sair para fora da borda. Que significa isso? Significa que você está além daquilo que é esperado. Significa que o nosso Deus não tem mediano para nós, não tem mediocridade, não tem algo raso para as nossas vidas. Ele quer que nós, através dessa esperança, venhamos estar transbordante nele. Sabe quando você tirava aquela nota C? Aqui é nota C também, Campinas, sou de São Paulo, gente. Quando tirava nota C, passei raspando. Quando você tirava 5 e a média era 5, passei raspando. Você lembra disso, gente? Só eu, aleluia. Não é isso que o Senhor tem para você. Ele quer que você vá além da borda. A borda está aqui. O que o Senhor tem para você é muito além. Sabe quando nós carregamos algo e nós... Acabou de acontecer aqui, já chegamos na igreja fazendo bagunça, gente. Chegamos na igreja, fui beber água, coloquei do lado da onde meu marido assenta. Olha que legal. E o que aconteceu? Ele sentou no copo d'água e transbordou. Aleluia. Só vai ser transbordado quando você carregar algo. E a minha pergunta é: o que você tem carregado consigo?
o que nós temos carregado é o que importa. Se você tem carregado uma esperança, sabe o que vai acontecer? Ela vai transbordar. Ela vai sair do nível, além do nível. Que engraçado, né? Que engraçado o poder de Deus agindo nas nossas vidas. O Deus da esperança se manifestando e transbordando a esperança em nós pelo poder do Espírito Santo. Significa que onde nós andamos, nós carregamos uma esperança, porque o crente é assim, meu irmão. O crente não é de qualquer jeito, não. O crente, aleluiado, cheio da presença do Senhor, incendiado, onde Ele quer, onde Ele está, há alguém ali diferente. Eles não sabem dizer o que é que tem de diferente na gente, eles nem imaginam, mas nós sabemos, e quando eles estiverem andando conosco, eles vão entender, há uma esperança, e essa esperança vem do eterno Deus. Mas sabe que existe dois tipos de esperança, e eu achei interessante. Um vem do verbo esperar. Quem já ouviu falar disso? E outro vem do verbo esperançar. O que é esperar? Você que é homem, e eu que tenho minha filha também, você cansa às vezes de esperar a esposa, né? Se arrumando, maquiando e tal. Aleluia. Glória a Deus. Eu mudei um pouquinho, né, amor? Um pouquinho só. Um pouquinho. Tô melhorzinho um pouquinho. O homem cansa, ele senta no sofá, ele pega o celular, ele coloca de lado, ele vai fazer, ele fica só esperando. Quando nós estamos numa fila, quando nós tivemos agora o nosso encontro com Deus para adolescente, quantos adolescentes estão aqui? Dá um glória a Deus aí, adolescente. Deixa eu ver, está incendiado ainda, aleluia. Não deu tempo ainda de apagar o fogo não vai apagar nunca mais, vai continuar, em nome de Jesus. Aquela fila lá do almoço, da janta, era dura, né? 120 adolescentes, imagina, né, gente, os pratinhos das crianças. Nunca mais para, tá bom? Não, mais. As montanhas, aleluia. Isso significa esperar, uma ação de aguardar. Mas existe a questão do verbo esperançar. Esperançar, gente, glorioso. Olha o que diz esperançar. Por outro lado, sugere uma esperança que é ativa, com foco à ação e na busca pela realização do que se deseja. A esperança do esperançar, ela é ativa, ela é atuante, ela não é parada. Sabe quando você espera, sabe, quem já casou, os homens que casaram, estão esperando a sua noiva adentrar, e aí o seu coração está cheio de expectativa. Ai, meu Deus, que hora que ela vem? Ai, eu estou ansiando. Ai, nós crentes lavados e remidos pelo Espírito Santo estamos esperando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ai, que hora que ela vem? Aí a gente canta, ai, Maranata, Maranata. Essa é a esperança, esperançar. Fala tanto sobre nós, fala tanto sobre Atos 2, você já conhece o texto de cor salteado. Quando todos estavam ali reunidos naquela casa, esperando, porque o Senhor havia liberado uma palavra, e então aconteceu aquele Pentecoste, ai meu Deus do céu, aquele negócio avassalador, e tomou todo mundo naquele ambiente. O Espírito Santo veio de uma forma gloriosa. Este crente aleluiado espera isso, ser cheio. É por isso que a gente constantemente, eu já sou crente há um bocado de tempo, mas desde quando eu me conheço, eu oro por avivamento, porque eu creio que ele há de acontecer. Haverá um grande avivamento sobre este ambiente, sobre Campinas, sobre o Brasil. Eu creio.
porque eu tenho esperança nele. Quantos têm a esperança nele? Aleluia. Aleluia. Nós aguardamos e buscamos por experiências gloriosas, mas ainda em Atos 2, falando a respeito de Joel 2, 28, fala, olha, nos últimos dias, aleluia, quem crê que nós estamos nos últimos dias? Estamos nos últimos dias. Ele está à porta. Ai, mas ele libera uma palavra tão gloriosa que se não queimar o seu coração, eu nem sei, viu? Ele diz assim, ó, nos últimos dias, aleluia, ossos filhos e filhas profetizarão. Nos últimos dias, os vossos jovens, eles terão visões. Nos últimos dias, os velhos sonharão. Nós vamos vivenciar, porque nós estamos nos últimos dias. É hoje, é agora, é uma profecia dos céus ao seu coração. Nos últimos dias, ei, se você é filho, você é filha, você tem que começar a liberar a palavra, você tem que começar a profetizar, você tem que começar a declarar, você precisa ser cheio desse Espírito Santo para declarar essa verdade que você carrega. Nós carregamos essa verdade. Uau, que glorioso. Você sabe que Deus, Ele não é como nós pensamos, às vezes, com um temperamento parecido com o nosso, com a nossa personalidade. Eu sou um pouco assim, meio um pouco escandalosa, acho, talvez. O meu marido é mais calmo, é mais zen, é mais tranquilo. A minha filha é os dois. Deus não é feito nós. O Senhor, às vezes a gente fica paradinho e alguns homens entendem sobre isso, pega o controle remoto, mas não assiste nada, fica lá parado na tranquilidade. Está assistindo alguma coisa? Não, só estou descansando. O que você está pensando? Que as mulheres curiosas querem saber o que os homens estão pensando. O que você está pensando? Nada, mas ninguém pensa em nada. Quem pensa em nada, gente? Pois é, eles pensam. Que legal. Deus não é como eles. Deus não é como nós. O nosso Deus, Ele está em constante movimento. Eu gosto, e eu achei tão curioso quando eu li a primeira vez Gênesis 1, no versículo 2, que diz assim, que o Espírito do Senhor parava, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Eu falei, poxa, que legal, ele ficava lá parado, será que ele estava esperando alguma coisa? Ei, não é parado não, é pairava, é uma ação, ó. O Espírito de Deus estava atuante, porque o nosso Deus é um Deus de movimento, Ele sempre foi um Deus de movimento. A palavra do Senhor diz que Ele não dorme. Este é o nosso Deus, o Deus que trabalha por aqueles que neles esperam, o Deus que está atuante na nossa vida. Olha o que diz Isaías 40, 31. Você conhece, eu sei, eu amo esse texto. Diz o seguinte: mas os que esperam no Senhor. Aí eu acho tão legal que diz que Ele vai renovar as nossas forças. Se nós estamos esperançando em Deus, há uma renovação em nós. E olha como Deus é um Deus de movimento e nos mostra, olha, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você entende no que não tem nenhum momento que Ele fala, pararão e o Senhor virá. Não, é um processo. Tem hora que nós estamos correndo, tem hora que nós estamos voando, tem hora que nós estamos lá em cima, tem hora que nós estamos só caminhando. Vamos caminhar, mas a gente não vai parar, porque nós revelamos quem nós adoramos. Nós somos a imagem dele, gente. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aí o processo, aí vem o processo: subirão, correrão, caminharão. Sabe por quê? Porque a esperança, vamos ensaiar. Porque a esperança, vocês estão demais para completar a frase. Porque a esperança é só nele. Um Deus que continua se movimentando.
essa esperança nesse Deus glorioso é uma esperança ativa, é uma esperança que nos tira daquela zona de conforto, aquela esperança que faz com que nós sejamos inconformados com esse século. Essa esperança que nós temos em Deus faz com que o desanimado volte a viver. Quantos já estiveram desanimados? Essa esperança faz com que o cativo seja liberto. Essa esperança faz com que o enfermo, aleluia, eu estou curada. Estava enfermo ontem, hoje eu estou curada, porque eu tenho esperança nele. A esperança que faz com que o quarto homem se manifeste na fornalha. A esperança que faz com que se cumpra o Deus proverá, e então Deus provendo através do Cordeiro. Essa esperança, o nome da nossa esperança é Deus. Só nele. Colossenses 1:27 diz o seguinte: Cristo em nós é a esperança da glória. Se nós temos uma esperança, é nele. Ele em nós ativa essa esperança do Rei da glória. Aguenta aí, gente. Aleluia. Tem crente aí, quando o pastor bebe água, dá glória a Deus. Tem crente aí. Vou beber de novo para dar outra oportunidade para vocês, tá? Vocês são demais mesmo, hein? Meu Deus. Quantos de vocês já ouviram aquela frase que é muito conhecida? Os antigos diziam que a esperança é a última que a esperança é a última que morre. Muitas vezes, quem já ouviu essa frase? Comum essa frase, né? Mas não para nós. Nós não. Sabe por quê? Porque a nossa esperança veio à terra, nasceu, a nossa esperança viveu, a nossa esperança deu-se por amor por nós, a nossa esperança venceu a morte, a nossa esperança ressuscitou e vivo está, assentado na destra de Deus Pai. E eu vou te falar um negócio, em breve voltará, aleluia. E eu vou, você vai, gente? Você vai? Eu vou. Fala pro irmão que está do seu lado, eu vou. Fala, eu vou, eu não quero nem saber, eu vou. Esse texto está falando muito sobre o que, assim, além da esperança, o que me chocou foi ele falar a respeito desse transbordar. Meu Deus, eu não tem sentido eu só ter comigo a esperança, que é Deus, que é só nele, e não fazer nada. Não tem sentido, sabe por quê? Uma voz profética. Sabe por quê? Porque você tem consigo, porque já foi revelado a você as palavras de vida eterna. Sabe por quê? Porque você, sim, é você. Não é só o irmão que está do seu lado, é você. Você é carta viva. As pessoas, quando olharem para você, vão entender há um Deus de esperança. E como ela encontrou, eu quero. Meu Deus do céu. Você é um gerador de vidas. Você não é pouca coisa não, querido. Não é pouca coisa não. Sabe por quê? Porque há algo de Deus na sua vida. Eu vou falar alguns dados. É meio frustrante, eu não queria nem falar esses dados. Mas faz parte também. Nós vivemos uma realidade. No cenário mundial, nós sabemos o que tem acontecido. E a desesperança é algo muito sério, é muito forte. Eu sei que você já sabe disso. Pessoas estão desistindo simplesmente de lutar. Lutaram e chegaram a um momento que, deixa pra lá, deixa quieto, vou só viver. Deixa rolar. Aquela música do Zeca Pagodinho que você sabe bem. Deixa.
E por causa disso, muitos outros estão desistindo da sua própria vida, tirando a sua vida à torta direita. Gente, da Organização Mundial da Saúde, OMS, e eu fiquei, preciso orar mais, preciso me movimentar mais, preciso transbordar mais. Olha isso, gente. Você sabia que 86% dos brasileiros sofrem com algum tipo de transtorno mental? Seja ele ansiedade, seja ele depressão. Gente, é muito, gente. 86%. No mundo, a ansiedade atinge 260 milhões de pessoas. No mundo, a cada 40 segundos há um suicida. O resultado é 700 mil pessoas tirando a sua vida por ano. Agora vem para o Brasil. No Brasil, a cada 45 minutos há um suicídio. 38 pessoas tiram a sua vida por dia. Assustador, não é? Que pesado. Por causa dessa palavra chamada desesperança. Gente, a gente não pode vacilar não. Nós precisamos transbordar. É verdade que tem uma alta porcentagem, isso eu não pesquisei, de que o pastor Romildo falou, né? Falando a respeito de que nos últimos tempos vai crescer o número de cristãos e tal. Eu acredito. Mas se esse número de cristãos não fizer nada, nada será feito. Juntamente com esses dados pesados, eu quero fazer uma pergunta. Porque eu me fiz essa pergunta. E a pergunta é o seguinte: aonde você tem cravado? Aonde você tem enraizado? Aonde você tem fixado? Aonde você tem colocado? Aonde você tem ancorado a sua esperança? É uma pergunta retórica. É uma pergunta para você. Porque nós sabemos que há um Deus de esperança. Mas aonde nós temos fixado a nossa esperança verdadeiramente? Aonde? 1 Coríntios 15, 19 diz o seguinte: olha, se a esperança em Cristo se limita, ou na versão King James diz, se restringe apenas a essa vida, somos os mais infelizes, ou na versão King James, miseráveis de todos os homens. Se limita só nessa vida, meu querido, você é um infeliz, você é um miserável. Ah, vai o cajado, né? A nossa esperança não está só aqui. Porque a nossa esperança só em Deus. O nosso Deus. Olha aqui que Lucas 4, 18, 19 diz. Ela faz a seguinte a citação a respeito de Isaías 61. Olha isso, falando a respeito de nós, ok? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para... Aí ele começa a dar a lista. Eu sou ungida porque o Espírito do Senhor está sobre mim. E o Espírito do Senhor está sobre você, meus irmãos, para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar a vista dos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor, proclamar o ano da graça do Senhor. Ele te ungiu para isso. Você foi separado para isso, para transbordar a esperança que é só em Deus. Desculpa. Sabe que se você tem autoridade, não é porque você é uma pessoa séria, uma pessoa lá no seu escritório que tem um grau de liderança. Não é porque você é o líder da intercessão, ou porque você é o pastor, ou porque você tem autoridade, porque Ele te deu. Olha aqui que diz lá Lucas 10, 19:
eis que vos dei autoridade. Aí ele fala, olha, você tem autoridade, não é para qualquer coisa não, para pisar serpente, escorpião, nenhum mal vai te atingir, porque eu te dei autoridade. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus te deu, ok? Foi Deus que te deu. Deus que te deu, não, Deus que te deu. Você já tem autoridade. Para de ficar mendigando, para de ficar se menosprezando, para de ficar, ai, mas eu não posso. Você pode, porque não vem de você, vem de Deus, e aquilo que vem de Deus prospera. Um dos significados de transbordar é prosperar, é ser rico, é ser pleno, é ser acima da média, que eu já falei, vocês já sabem. Em Jó diz, Jó 14, do 7 ao 9, ele conta algo a respeito de uma árvore que foi cortada, a esperança para a árvore que foi cortada. E aí ele fala a respeito do processo da árvore. Quantas árvores cortadas nós encontramos no meio do nosso caminho? E quantas vezes nós nos sentimos essas árvores cortadas, essas árvores que foi mexida, essa árvore que parece aparentemente estava sem vida, mas eu amo a palavra do Senhor que diz, ao cheiro das águas, as águas nem chegou, ao cheiro das águas ela brotará. Oh Senhor, é o Deus das águas, Ele é a fonte da água da vida. Se sentir o cheiro, gente, quem sente cheiro d'água, mas na palavra do Senhor, somente com cheiro das árvores que foi cortada, que está em bancarrota, que está derrotada, que está aparentemente sem vida, em Deus há esperança, porque esperança não há outro lugar. Você se lembra da mulher do fluxo de sangue? A esperança dela era tocar apenas na orla do Senhor. Você se lembra daquele cego de Jericó, o Bartimeu? Ai, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E aí o Senhor vem, se manifesta e fala, olha, o que queres que eu te faça? Ele fala, eu quero ver. A esperança dele estava no filho de Davi, porque certamente ele teve compaixão dele. Lembra do centurião, gente? Você lembra aquele centurião falando, ai Senhor, eu sei o que é ser um homem de autoridade. Se o Senhor liberar, meu Deus, é muito forte. Se o Senhor liberar uma palavra, o meu servo será curado. Basta uma palavra da parte do Senhor e tudo é transformado, é curado, é restaurado. Lembra de Jairo? Jairo era o cara, né? Jairo era o mestre lá na sinagoga. Mas ele estava com a sua filha adoentada. Sua filha estava morrendo. Jairo, Senhor, vai na minha casa, Senhor. Se o Senhor vai na minha casa, vai na minha casa. No meio do caminho, Jairo escuta, morreu. Acabou a esperança. Esse povo não sabia de nada. Que acabou a esperança, o quê? O Deus da esperança se manifesta. E então quando o Senhor chegou naquele lugar, todo mundo desacreditado, a menina já morreu, e o Senhor liberou uma palavra, Talita cumi, pode levantar, garota, levanta, levanta. Este é o Deus de vida, que tem esperança para as nossas vidas. E aquele casamento lá, hein, gente? E muitos casamentos aqui também, inclusive o meu, né, amor? Inclusive o meu. Se ele não tivesse lá, meu Deus, que derrota. Mas ele estava. Você se lembra? E agora é com você. Você se lembra de quando você ouviu falar a respeito de Deus? Você se lembra a primeira vez que você foi diante do altar do Senhor e se prostrou dizendo, eu preciso de Ti, Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu preciso de Ti. Você lembra da sua primeira experiência com Deus? Traga a sua memória aí.
Lembra como foi glorioso? Lembra aquelas vezes que você ia para o monte, para a mata, e aquela presença gloriosa, e você falava: meu Deus, eu não quero mais sair daqui. Se lembra? E aí, eu vou utilizar do texto que o pastor abriu, aqui lá de Lamentações 3, 21, 25. O contexto, ele falou um pouquinho, o contexto, o povo de Israel estava em exílio, estava aprisionado. O Senhor tinha oferecido tantas oportunidades àquele povo, porque o nosso Deus é um Deus de oportunidades. E aí ele enviava, levantava profeta para falar com aquele povo, e aquele povo de dura servir, gente. Ô povo teimoso, parece com alguém que eu conheço. Papai. E aí, gente, as nossas escolhas, meu Deus do céu, eles escolheram servir outros deuses. Misericórdia. Escolheram, misericórdia, né, pastor? Eu entendi que você já viu lá na frente, aleluia. O pastor é assim, a visão dele é lá na frente, glória a Deus. Povo birrento. Fizeram escolhas erradas, e por causa das suas escolhas erradas, absurdamente vieram as consequências. E eu coloquei algumas consequências que vieram. Jeremias era conhecido como o profeta chorão, gente, mas também, gente, se você ler a história de Jeremias, de Lamentações, meu Deus do céu, gente, quem não ia chorar? Quem não ia chorar no meio de tanta derrota? Olha o que diz Lamentação 1:11, eu vou falar rapidinho, fala a respeito da fome que teve naquele ambiente. Lamentações 2:11, 12 fala que crianças morriam de fome. Lamentações 2:21 fala que os moços, os velhos, virgens, jovens, sendo degolados. Lamentações 4:10 diz que as mães, aquelas mães que eram bondosas por si, quando o seu filho morria, olha que tragédia, os seus filhos morriam, o que elas faziam? Elas cozinhavam um filho para que não viesse morrer de fome. Lamentações 5:12 diz que eles perdiam casa, herança e tudo foram para os estrangeiros. Lamentações 5:11 diz que as virgens eram violentadas e estupradas. Lamentações 5:12 diz que os príncipes eles eram enforcados. Lamentações 5:15 diz que não tinha mais alegria, não havia mais dança, não havia mais júbilo, tudo cessou. Lamentações 5:18 diz que o monte Sião, aquele monte que era considerado o monte do judeu, aquele monte da presença, ele tinha sido abandonado. Como é possível? E eu estou finalizando essa mensagem. Como é possível? Em meio ao caos, em meio à tragédia, em meio a tanto peso, tanto sofrimento, tanta dor, tanta angústia, tanta espada. Parece um pouco com o que nós estamos vivendo neste mundo. Como é possível encontrar esperança em Deus? Aí vem a dica deste homem de Deus, Lamentações 3, 21, 25, aleluia. Nós iniciamos com esse texto, nós vamos encerrar essa mensagem com esse texto que diz assim, eu pedi para você se lembrar, da sua vida, e olha o que ele diz, olha, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele dá continuidade dizendo, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma dos que o buscam. Ele encontrou o segredo da vida, é o Senhor, porque a esperança só em Deus, só em Deus. Eu ouvi uma história, e eu estou encerrando. Eu ouvi uma história
que me deixou assim, meu Deus, como pode, né? Quem é mãe? Temos mãe aqui na casa? Quem é mãe sabe que isso pode se tornar uma realidade. O seu filho, isso não é aqui, lógico, o seu filho estava indo para o rio. E a mãe o olhava na janela da sua casa, enquanto ele ia curtir um pouquinho o rio. E então, ela viu que vinha de longe um crocodilo. Ela saiu correndo que nem uma doida, gritando, cuidado, cuidado, olha, não vai por aí, sai daí, ei, não sei. Imagina, uma mãe, né, gente? Uma mãe vendo que o filho ia morrer, o que a mãe faz? Um pai também, claro. E aí, o menino se atentou, olhou, minha mãe estava, peraí, chamou a atenção. E o menino começou a sair correndo da água. Não sei correndo, está acontecendo alguma coisa, deixa eu ver o que a minha mãe quer. E começou saindo correndo da água, garoto novo. Só que não deu tempo. Aquele crocodilo abocanhou o menino. Aquele crocodilo pegou sobre as pernas do menino. A mãe chegou a tempo e a mãe começou a guerrear com o crocodilo. Gente, é verdade isso daí, tá? A mãe começou a guerrear com... Gente, quem é a mãe sabe que é verdade. A mãe vai aonde for, eu não tô nem aí, eu que eu morra, mas o menino vai ser salvo. E a mãe começou a puxar o menino, vem, vem, vem. A mãe estava lutando, gente, com o crocodilo, você acredita? Até que a mãe conseguiu puxar o menino. Uau! O menino ficou com uma série de feridas, com certeza. E aí, essa história viralizou. E aí foi um repórter entrevistar o menino, a sua mãe. Chegou no hospital, o menino ainda estava em recuperação. Chegou no hospital e falou para o garoto: posso ver as suas feridas? E aí o menino mostrou as feridas e levantou a camisa. Quando ele levantou, aí falou: olha, essas feridas foi de quando eu fui abocanhado e tal. Mas essas daqui, foi a camisa, o braço, agora me deu um... Mas essas daqui são as feridas da unha da minha mãe. Essas aqui são as feridas que me salvaram. Eu não estou falando de uma mãe e um filho. Eu estou falando do nosso Deus, o Deus da esperança, que quantas vezes nos tirou de lugares terríveis, quantas vezes nos tirou de lugares tenebrosos. Ele nos tirou do império das trevas e Ele mesmo nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Este é o seu Deus, o Deus da esperança. É verdade que ficou algumas cicatrizes, ou então ficou algumas digitais de Deus em nossas vidas, mas que bom, você tem um oleiro que cuida do vaso da melhor maneira possível, até que o vaso seja completamente moldado e aperfeiçoado, até que ele se torne um vaso de honra e transborde de esperança, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos nos levantar, porque esperança tá fraco. Esperança só em Deus. Pastor, eu gostaria que você segurasse a mão da pessoa que está do seu lado. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, mas eu sei como é que você vai sair. Existe um Deus poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Um Deus da esperança. Um Deus quando tudo diz que não, esse Deus ele diz que sim. Um Deus que...
Um Deus que no capítulo 5 de João, a Bíblia diz que existia um homem, 38 anos, ele estava ali, enfermo, ali em frente àquele tanque. A Bíblia diz que Jesus viu ele aonde ele estava. Jesus está te vendo aqui nessa noite, meu amado. Jesus está vendo a sua luta. Jesus está dizendo para você nessa noite: olha, eu sou o Deus da esperança. 400 anos o povo de Israel estava escravo lá no Egito, 400 anos sofrendo, 400 anos sem esperança nenhuma, até que a Bíblia diz lá em Êxodo 3, que Deus viu o clamor daquele povo. Deus enxergou o choro daquele povo. Aquele povo, quando ia dormir, quando conseguia dormir, pelo fato de ter tanta dificuldade, eles dormiam sem esperança. Eles dormiam já prevendo que no outro dia seria escravidão de novo. Mas nessa noite Deus, aleluia, está dizendo para você: olha, eu estou vendo o seu clamor, eu estou vendo o seu choro. Aleluia, aleluia. Você não pode sair daqui nessa noite sem você ter um encontro com esse Deus da esperança. Você que entrou aqui nessa noite: eu entrei aqui, pastor, porque alguém me convidou. Não, esse alguém só foi uma pessoa usada. Na realidade, quem te convidou foi o Espírito Santo de Deus, e ele usou uma pessoa, porque ele queria dizer para você: olha, hoje eu quero renovar a sua esperança. E se você entrou aqui nessa noite, quer entregar a sua vida para Jesus: pastor, eu cansei de lutar pelas minhas próprias forças, eu não tenho mais força. Amém. Porque a palavra de Deus, ela diz, Jesus Cristo diz para você: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Tudo que você quer nessa noite talvez seja descanso. Então, se você entrou aqui nessa noite e você quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão assim: pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Aleluia, eu ouvi essa palavra e nessa noite eu quero entregar a minha vida para Jesus. Levante a sua mão bem alta. Eu quero isso. Vem, alguém o irmão, traga esse irmão que vem aqui. Você consegue vir aqui? Eu quero orar por você. Isso. Tem mais alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Aleluia. Ajude ele aí, obreiro. Pessoal, ajude aí. Tem mais alguém aqui nessa noite? Aleluia. Aleluia. Esperança. Esperança. Aleluia. Vem aqui, pastor Adriano. Aleluia. Tem mais alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. 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 Lá no livro de Jó, que a pastora Kelly falou: mesmo que a árvore seja cortada, ao cheiro das águas ela brotará de novo. Aleluia. Mesmo que ela seja cortada, ao cheiro das águas, ao cheiro da presença de Jesus, ela brotará de novo. Aleluia, 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 aleluia. Vem, aleluia. Oh, Espírito Santo, tem mais alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Aleluia. Esse é o Deus da esperança, esse é o Deus de milagre. Aleluia. Oh, Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, a tua palavra diz, ó Deus, que a festa nos céus, ó Pai, aleluia, para que uma alma, quando ela entrega a sua vida a Ti, ó Pai, Deus, cancela todos os pecados, cancela, meu Deus, toda a iniquidade, ó Pai, e escreve, ó Deus, o nome deles, ó Pai, no livro da vida, Pai, em nome de Cristo Jesus, ó Pai. Abençoa neste momento, Pai. Senhor, derrama da Tua graça nessa noite. Enche com o Teu Espírito Santo, Pai, desde o alto da cabeça até a planta dos pés.
Vai enchendo com o teu Espírito Santo nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ei, aleluia! Aleluia! Está do seu lado, mas vamos levantar um clamor aqui agora. Agora é para crente. Agora é para crente, porque hoje a gente vê uns crentes por passarem tantas lutas, e às vezes a gente anda sem esperança. Mas Deus nessa noite está renovando a nossa esperança. Aleluia. Porque maior é aquele que está conosco, aleluia, do que toda a desesperança do mundo. Maior é o Deus da esperança na nossa vida do que toda a desesperança no mundo. Você crê, você crê, você crê? Aleluia, aleluia. Segura na mão do seu irmão aí, fecha o corredor, aperta a mão dele até ele dizer ai, aleluia. Aperta a mão dele até ele falar aleluia, aleluia. Vai apertando até ele falar em línguas estranhas, aleluia. Hoje é noite, aleluia, de avivamento. Hoje é noite de esperança. Espírito Santo de Deus, Pai de amor, Pai eterno e todo-poderoso, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, Pai, eu oro, meu Deus, traga um avivamento, ó Deus, no nosso meio nessa noite, Pai. Senhor amado, estende as tuas mãos nessa noite, Pai, derrama da tua graça. Deus, traga a esperança para a nossa vida, traga a esperança para o nosso coração nessa noite, Pai. Vai nos enchendo, ó Deus, vai nos enchendo, ó Deus, vai nos enchendo, ó Deus, da tua presença, vai nos enchendo, ó Deus, da tua glória. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, adorando, vai adorando. Batiza com o teu Espírito Santo, Deus. Vai, Espírito Santo de Deus, batiza, 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 batiza. Oh, nada é impossível para Deus. Vai, Espírito Santo de Deus. Santo de Deus, Senhor amado, estende as tuas mãos nessa noite, Pai. Senhor, derrama da tua graça, derrama do teu poder, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia, 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 aleluia. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, cura nessa noite, Deus, cura nessa noite, Deus. Restaura casamento, Senhor, restaura os casamentos, Pai, em nome de Jesus. Abre porta, faz milagres nessa noite, Deus. Tu és o Deus da esperança, Tu és o Deus do milagre, Pai, em nome de Jesus, Espírito de Deus. Vai abençoando, vai abençoando, vai abençoando, vai abençoando. Aleluia, aleluia. Oh Espírito Santo, aleluia, aleluia. Solta a mão do seu irmão, levanta a mão para cima. Aleluia, levanta a mão para cima. Você vai profetizar no refrão dessa música. Nada é impossível, diga. Nada é impossível. Aleluia, profetize. Nada é impossível. Nada é impossível para o Deus da esperança. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Suas vozes. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo. Aleluia. Creio. Tu és a cura, creio que és tu
Aleluia! Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso. Só aqueles que creem, aleluia, abre a boca, dá glória a Deus e aplaude ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, amado, foi só a primeira quarta-feira, aleluia, Deus ainda tem algo poderoso para a tua vida. Na quarta-feira, quando você vir, você vai pegar um pedido de oração. Você vai fazer o seu pedido de oração. Sabe aquilo que você não tem mais esperança mais, aquilo que você já nem acredita mais. Você vai fazer o seu pedido. Nós vamos estar orando juntamente com vocês. Amém? E vamos profetizar na sua vida. Amém? Você saiu daqui abençoado? Domingo nós temos 2 cultos poderosos. Domingo de manhã vai estar o pastor Russell dos Estados Unidos, lá da cidade de Oklahoma, né? A Jéssica vai estar traduzindo ele para a gente aqui. Obrigado, Jéssica, agradecendo já em nome de Jesus. E à noite nós temos nosso culto das 18 também. Amém? Glória a Deus. Estenda as suas mãos. Pai, nós queremos nessa noite te agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez e vai continuar fazendo na nossa vida, Pai. Que o Senhor continue derramando da tua graça, do teu poder, do teu Espírito Santo. Que essa quarta-feira seja uma quarta-feira extraordinária. Que quinta-feira seja uma quinta-feira profética, Pai. Que possamos viver o profético, possamos viver o sobrenatural, Pai, com esperança, cabeça erguida, porque a esperança ela vem de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo. Que a graça de Deus, Pai, que a consolação do Espírito Santo e o amor de Jesus esteja no nosso coração, porque esperança só. Deus abençoe sua vida, vai na paz.